Olá, moçada. Vamos aqui para mais uma aula de Química Geral. Hoje nós falaremos aqui, gente, dando continuidade, né, à questão da estrutura atômica, nós falaremos mais sobre modelos atômicos. Até agora, na verdade, nós falamos somente do modelo atômico de Dalton, né? E então continuaremos aí com Thomson, Rutherford, etc. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui um slide, que aí fica melhor de explicar, fica mais dinâmico, tá? E fica bem melhor. Tudo bem? Então, o modelo atômico de Thomson, né, para começar aqui a nossa aula. O modelo atômico de Thomson ele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Né? Vocês vão já, acho que certamente muitos de vocês se lembram, né, dessa expressão. Tá bom? Inicialmente, quando a gente fala do modelo de Thomson, é interessante a gente discorrer aqui sobre a descoberta dos elétrons, até porque atribui-se a Thomson essa descoberta. Na verdade, vários cientistas participaram, né, desses processos, com o que a gente chama aqui de raios catódicos, tá? Usando aqui o que a gente conhece como ampola de Crookes. Crookes também foi um cientista que desenvolveu esse tubo aqui, tá? É um tubo de vidro, como nós percebemos aqui numa foto, né, original. Nesse tubo foi feito vácuo, quer dizer, retirou-se toda a matéria dele, inclusive o ar, e se colocava ali um pouquinho de gás hidrogênio. Tá? Então, nessa imagenzinha nós temos uma foto do próprio Thomson, né? DJ Thomson, né? JJ Thomson, aqui da ampola de Crookes, e foi exatamente usando essa ampola de Crookes, né? Porque eu tinha aqui o quê? Um gás numa baixíssima pressão, né? Um tubo de vidro, onde foi feito vácuo e colocado um pouquinho de gás, nós temos um gás aí numa pressão muito baixa, muito pequena. Tá? E aí, quando se submeteu isso a uma diferença de potencial, né? A corrente elétrica, polos opostos, tá? Verificou-se que surgiam os raios, tá, em um dos eletrodos. E aí esses raios foram amplamente estudados, né? Esses raios, inclusive, foram chamados de raios catódicos, né? Porque aqui nós temos o polo positivo e o polo negativo, tá? Então, esse polo positivo, que foi chamado de ânodo, né? E o polo positivo e o polo negativo de cátodo. E esses raios, né? Essa luminosidadezinha aí surgia exatamente no cátodo. Por isso que eles foram chamados de raios catódicos, certo? E aí o Thomson fez um bom estudo desses raios catódicos, tá? Joseph John Thomson, né? Se fosse brasileiro, certamente seria José João Thomson, né? JJ Thomson. Tudo bem? Falando um pouquinho sobre esses raios catódicos, né? Ele observou que esses raios catódicos, eles andam em linha reta, né? Eles eram perpendiculares à superfície do tubo, tá? E ele verificou isso colocando aqui um pequeno objeto, né, na frente de onde passariam esses raios e observando a sombra desses raios na parede oposta, ele conseguiu verificar que esses raios andam em linha reta. Também conseguiu verificar que esses raios catódicos tinham massa, são corpusculares, tá? Como que ele verificou isso? Ele preparou um pequeno moinho, um pequeno cataventozinho, tá? E colocou na direção dos raios catódicos e ligou. Na hora que ele ligou a ampola, a hélicezinha girou, né? Então, se essa hélice girou, algo empurrou, algo que tem massa, e no caso, por esses raios catódicos, tá? Outra observação sobre os raios catódicos é que eles são eletricamente negativos, tá? Isso aí, quando se submeteu esses raios catódicos a campos elétricos externos, né, positivo de um lado, negativo do outro, verificamos que os raios catódicos eles sofreram aqui um pequeno desvio para o lado positivo. Então, eles foram atraídos para o lado positivo porque eles são negativos. Tá? Então, usando essas ampolas de Crookes adaptadas, Thomson consegue, né, caracterizar então esses raios catódicos, usando aí o gás hidrogênio. Depois observou que, substituindo o gás hidrogênio por outros gases, o efeito era praticamente o mesmo. E aí, muitos estudos foram feitos pelo próprio Thomson, inclusive. Tá? E aí ele concluiu, então, que esses raios catódicos, na verdade, eles compõem a matéria. E aí, são partículas que compõem a matéria. Como se trata de uma porção muito pequena da matéria, ele concluiu, então, que esses raios catódicos faziam parte do átomo. Então, esses raios catódicos foram chamados de elétrons. Tá? Então, o que vocês veem aí nas questões, nos textos da época, falando de raios catódicos, é o que hoje se chama de elétrons. Na verdade, o que ele estava observando ali eram feixes de elétrons. Tá? Então, tão logo Thomson descobriu os elétrons e os caracterizou, foi em 1897, tá? E caracterizou como sendo uma partícula que compõe o átomo, então ele concluiu, opa, o átomo não é indivisível. Esse átomo é, sim,
divisível. Então, existem partículas menores do que o átomo, né? Foi aí, então, que ele vai lançar, né, o seu modelo atômico. Porque o modelo atômico que predominava na época era o modelo de Dalton, que dizia que o átomo era indivisível, que o átomo era homogêneo, era uma esfera maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Então, se existem partículas menores do que, na verdade, que compõem o átomo, então o átomo é divisível. Essa foi uma das novidades trazida aqui pelo modelo de Thomson. Tá bom? Isso aqui é um resuminho do que nós mostramos, né? Tá aqui os raios catódicos, né? Surgindo aqui no cátodo, migrando em direção ao ânodo. Essas setinhas são a representação. Ele colocou o moinhozinho aqui na frente. Esse catavento girou, então concluiu que os raios catódicos possuem massa. Colocou um objetozinho aqui na frente, observou a sombra na parede oposta e, por isso, ele conseguiu concluir que esses raios caminham em linha reta. Tá? E quando submeteu essa ampola a campos elétricos opostos, né, positivo de um lado, negativo do outro, os raios catódicos migraram em relação ao positivo. Então os raios catódicos são negativos. Tá? Ele concluiu isso, possuem carga negativa. Tranquilo? Foi aí, então, que Thomson lança o seu modelo, né, chamado pudim de passas, porque ele mesmo comparou, né, o átomo com um pudim de passas. Então, o átomo seria uma esfera positiva, onde estariam incrustados, encravados os elétrons, né, de tal forma que a carga resultante fosse negativa. Então, seria uma esfera positiva, que estaria completamente encravado, incrustado com elétrons, já devidamente caracterizado como cargas negativas. Assim como num pudim de passas, né? Isso aqui lembra muito um panetone, tá, gente? Lembra do panetone? Como é que está lá? Como é que estão as frutas lá no panetone? Literalmente encravadas, incrustadas. Há quem compare isso aqui, por exemplo, com uma melancia, né? Aquela parte da melancia que nós comemos, seria a parte positiva lá do modelo, né, de Thomson, e as sementinhas encravadas, incrustadas ali ao longo dessa massa seriam, né, os elétrons. Então, esse ficou conhecido como modelo atômico de Thomson, modelo pudim de passas. Lembra que o modelo de Dalton ficou conhecido como modelo bola de bilhar? Pois é, o modelo de Thomson agora, modelo pudim de passas. Esses nomezinhos nos ajudam muito a depois puxar pela memória, né, e lembrar desses modelos na hora que nós estivermos fazendo exercício, fazendo prova, etc. Tudo bem? Então, o Thomson, ele traz como novidade, gente, a ideia da divisibilidade do átomo. Ele também suscita a natureza elétrica da matéria, né? Isso é importante, o modelo de Thomson também tem essa importância. Tudo bem? Beleza. Depois vem a descoberta do próton, né, que atribui-se a esse alemão que é chamado Goldstein, né? Os elétrons são originários do que se chamou na época de raios catódicos. Os prótons, o que o Goldstein chamou de raios anódicos. Tá? Então, o que ele observou, gente? A mesma ampola de Crookes, de onde partiam ali, né? Ele observando lá o cátodo, ele observou que saíam, né, desse cátodo lá para a direção do ânodo, saíam os raios catódicos, como já mostramos, né, que são os elétrons. Então, o que ele observou? É como se fosse assim, os raios catódicos saíram, mas ele observou alguma coisa que ainda restava ali no ânodo. E aí ele passou a estudar isso. Ele fez um cátodo perfurado, né, com vários furinhos ali, e passou a observar isso. Tá? Então, como os outros eram raios catódicos, ele chamou isso então de raios anódicos, ou raios canais. Raios canais por conta dos furinhos que tinha ali, né, no cátodo que ele adaptou, que ele preparou. Tá? Então, ele observou que esses raios canais, esses raios catódicos, eles têm natureza elétrica positiva. Ele submeteu isso a campos elétricos e observou que ele era atraído para o lado negativo. Tá? E também observou, tá, que ele tinha a massa desses raios canais, independiam de qual gás ali estavam se utilizando. Então, esses raios canais ou raios anódicos é o que hoje a gente conhece como próton, tá bom? Falando à luz do conhecimento que nós temos hoje, gente, nesse estudo, né, principalmente eles usavam gás hidrogênio. Né? Se a gente analisar a molécula do átomo de hidrogênio, ele é um próton e um elétron. Grosso modo aqui, nós não entramos em detalhe ainda de distribuição de elétrons, etc. Tá? Mas é que, olha, é um próton e um elétron. Né? Só que na época eles chamavam esses elétrons de raios catódicos. Tá? E o próton de raios anódicos. Então, os raios catódicos saíram.
Os elétrons saíram, foram lá para o outro lado. O que sobrou aqui, então? Próton. Então é como se os elétrons saíram, né? Os prótons ficaram. A luz do conhecimento que nós temos hoje é mais ou menos isso, tá bom? Então, gente, foi o Goldstein quem caracterizou esses raios, né, como sendo raios anódicos ou raios canais, tá? Mais tarde, esse outro Wilhelm Wien, né, o Wien, como queiram, identifica como ele fazendo sendo uma partícula elementar do átomo, né, uma partícula que compõe o átomo. E o próprio Thomson, em 1910, confirma isso, né? Thomson era uma espécie de orientador de muitos desses professores, desses estudiosos da época, inclusive do próprio Rutherford, né? Então, confirmado, existe os raios canais, os raios anódicos, eles compõem o átomo, eles são, sim, uma partícula elementar da matéria, compõe o átomo. E mais tarde, em 1920, né, portanto, há exatos 100 anos, o próprio Rutherford chama isso aí de próton. Esse nome próton quem dá é o Rutherford, né? Seria alguma coisa como primeiro positivo, né? Ou mais pesado, mais importante nesse sentido. Tudo bem? Então, já caracterizamos a descoberta do elétron, né? Com o Thomson. Aqui a descoberta dos prótons. A gente atribui a Goldstein, porque foi ele que fez essa observação, e ali, né? Apesar de não ter sido ele quem deu esse nome, né? Mas ele quem observou e por isso atribui-se a ele a descoberta dos prótons, tá? E vamos falar então agora um pouquinho mesmo, gente, só um pouquinho, porque num outro momento a gente vai ter algumas aulas especificamente sobre radioatividade, tá? Mas é interessante eu falar um pouquinho aqui sobre radioatividade, porque para a gente falar um pouquinho sobre o modelo de Rutherford, tá? Então, quem descobre a radioatividade em princípio, Becquerel. Né? Becquerel, ele começa a observar alguns materiais de urânio, sulfato duplo de potássio e uranila, e ele conseguiu observar que esse material de urânio ele era um material fluorescente. Tá? Era um material que emitia luz quando absorvia a radiação. Tá? Então, ele começou a observar isso. Tá? E depois também fosforescente. Então, ele verificou que esses materiais de urânio eles emitiam um tipo de raios, né, que não eram os raios-x. Isso foi o que ele conseguiu identificar. Ele, em princípio, chamou-se isso de raios Becquerel. Depois, entra em cena aí o chamado casal Curie, né, Marie Curie e Pierre Curie, tá? Passaram a estudar juntamente com Becquerel esses raios, e aí foi o estudo que, na verdade, foi o início da radioatividade. Eles observaram que esses raios não eram raios-x, tá? Então, eles trabalhavam com esses materiais radioativos de urânio, sem o mínimo cuidado. Na época, eles não tinham noção do que era aquilo, né, do perigo que a radioatividade apresenta, mas eles trabalhavam usando a luz do sol. Então, em época de chuva, em período nublado, eles pegaram esse material e guardaram em gavetas escuras. Guardaram lá os seus materiais e, né, esqueceram por um tempo. Quando eles foram buscar esse material para retomar os estudos, para surpresa deles, eles observaram que esses materiais radioativos, esses materiais de urânio, além de fluorescentes, também eram fosforescentes. Porque mesmo dentro de uma gaveta, eles estavam lá envolvidos num papel, né? E isso em contato com chapas fotográficas que eles usavam lá nos experimentos dele, tá? Eles observaram que esse material de urânio, mesmo fechado, mesmo envolvido no papel, dentro de uma gaveta escura, conseguiu imprimir, conseguiu impressionar uma imagem lá nessa chapa fotográfica, né? Como se você tivesse tirado um raio-x ali daquele objeto. Então, quer dizer, além de fluorescentes, também eles eram fosforescentes. Só um parênteses rápido aqui, gente. O material fluorescente é um material que brilha, quer dizer, ele emite uma luminescência no momento que está absorvendo radiação. Parou de absorver, também para de emitir. Tá? Temos muitos exemplos de materiais fluorescentes. Um exemplo que é muito comum e muito observado por nós no dia a dia são essas placas de sinalização de trânsito. Né? Na hora que à noite, quando o farol do carro ilumina uma placa dessas, a impressão que nós temos é que aquela placa está acesa. Né? Se a gente fizer luz alta, fica mais nítida ainda aquela imagem. Mas se eu apagar o farol do carro, eu nem percebo que ali tem uma placa. Quer dizer, aquele brilho só é observado se eu estiver iluminando a placa, né? Se a luz do carro estiver iluminando. Isso é um material fluorescente. Absorve luz e brilha. Né?
É muito comum a gente verificar isso em alguns coletes, né, de guardas que trabalham à noite, guardas, garis, as pessoas que trabalham à noite na rua, né, estão expostos aí ao trânsito, né? A gente vê isso às vezes em capacetes de motociclistas, em jaquetas, em caminhões e ônibus, os caras colocam como uma espécie de sinalização. Aqueles, né, que a gente chama de olhos de gato, né, lá na estrada, tá? Aquilo lá é um material fluorescente. Já o material fosforescente, ele absorve luz e também emite luminescência. Só que ele continua brilhando mesmo quando para de absorver. Tá? Ponteiros de alguns relógios são assim. Né? Alguns adesivos que as pessoas usam no teto, né? Para a gente observar aquilo lá no escuro, são assim. Tá? Aquelas pulseirinhas que se usam em festa, aquilo é material, né, fosforescente. Mesmo se eu apagar todas as luzes ali, a gente observa as pulseirinhas. Tá bom? Então, Marie Curie, Pierre Curie e também, né, o Becquerel, juntos, descobriram ali a radioatividade. Tá? E com a ajuda de Rutherford, eles conseguiram, né, quando passaram essa radiação em campos elétricos externos, positivo de um lado e negativo do outro, eles observavam, na verdade, que esses raios se dividiam em três. Alguns raios passavam reto, né? Não eram atraídos nem para o positivo nem para o negativo, então era alguma coisa sem carga. Alguns eram atraídos para o lado positivo, portanto, tinham natureza elétrica negativa, e outros eram atraídos para o lado negativo, portanto, são os positivos. E aí, então, eles caracterizaram isso. Né? As radiações alfa são as partículas positivas, né? São 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Na verdade, tem carga mais 2 e massa 4, tá? A gente está errado aqui, essa massa é 4, 2 mais 2, 4, são 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? As radiações beta têm carga menos 1 e massa 0. Não vamos entrar em detalhe disso aqui por enquanto, porque, como eu falei, nós vamos estudar lá na frente, em radioatividade, bastante isso. E as radiações gama, que na verdade são ondas eletromagnéticas que acompanham as radiações alfa e beta. Com essa descoberta da radioatividade, os 3 ganharam, inclusive, o Prêmio Nobel de Física, né, exatamente pela descoberta da radioatividade. Tudo bem? Beleza. Então, as partículas alfa têm carga mais 2 e massa 4, tá, gente? Uma partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons. Esse 2 aqui eu pus errado. Depois eu vou corrigir isso. Tudo bem? Beleza. Então, as radiações beta são algo semelhante a elétrons, tem carga menos 1 e massa praticamente 0. E as radiações gama, na verdade, são ondas. Nesse momento, o que é importante eu me lembrar? As partículas alfa são positivas e são bastante pesadas. Na verdade, são as mais pesadas. Tá? Até porque, gente, aqui no experimento de Rutherford, ele vai usar exatamente essas partículas alfa. Por isso que elas são importantes aqui para nós nesse momento. Tudo bem? Vamos então falar aqui um pouquinho sobre a experiência e o modelo de Rutherford. É um outro importante modelo atômico, né, quando se faz esse estudo da estrutura atômica. Tranquilo? Vamos lá, então. Tem aqui uma foto, né, do Sir Rutherford. Rutherford, na verdade, era neozelandês, nasceu na Nova Zelândia, vai para a Inglaterra, né, fazer seu doutorado exatamente aos cuidados de Thomson. Ele era orientado, né, de Thomson, e, curiosamente, anos depois, lança um modelo até contrapondo o modelo de Thomson. Tá? Eu vou discorrer aqui, eu peguei essa imagem, gente, para tentar mostrar aqui o modelo de Rutherford, mas antes a experiência, né, que leva o nome dele também. Experimento de Rutherford, experiência de Rutherford, embora quem tenha feito esses experimentos tenham sido alunos dele. Tá bom? Eu gosto de explicar cada detalhezinho dessa experiência, porque eu acho que é interessante entendermos bem. Até porque muitas questões de vestibulares por aí, gente, já exploraram detalhes desses experimentos. Além disso, às vezes uma observaçãozinha que eu estou falando aqui no experimento pode ser objeto de outras questões. Tudo bem? Então, nós temos aqui uma caixa de chumbo, um bloco de chumbo, um pedaço de chumbo. E o que tem dentro dele é um material radioativo, o polônio. E nesse bloco de chumbo tem um pequeno orifício por onde serão emitidas partículas alfa. Ele sabia disso. O Rutherford acompanhou lá aquele início da radioatividade, ele conhecia bem essa radioatividade, portanto, ele era um conhecedor da radioatividade. Ele sabia que aqui estavam sendo emitidas partículas alfa, ele sabia que as partículas alfa eram sim as mais pesadas, ele sabia que essas radiações eram capazes de atravessar lâminas finas, ele sabia disso, tudo, tá? Beleza. Então, um bloco de chumbo com material radioativo dentro, né, o polônio,
nesse bloco tem um pequeno orifício por onde serão emitidas partículas alfa. Isso aqui é uma lâmina de ouro, né? Uma lâmina, na verdade, essa primeira lâmina é de chumbo. Qual é o objetivo dessa primeira lâmina, gente? É uma chapa de chumbo com um orifíciozinho no meio. Qual é a ideia disso aí? É canalizar, né? Porque essa radiação ela sai um pouco espalhada. Na hora que bater na placa, ela vai passar só pelo pequeno orifício que tem nela. E aí, então, é como se eu estivesse direcionando melhor, apontando, né, esses raios lá para a lâmina de ouro. Tá? Isso aqui é uma lâmina de ouro muito, muito, muito fina. Nós dizemos que o ouro é um material bastante maleável. Maleabilidade é a capacidade dos metais se transformarem em lâminas. Tá? E o ouro, gente, é tão maleável que consegue-se lâminas de ouro que chegam a ser praticamente transparentes, de tão finas que elas são. Tá bom? Então, o Rutherford sabia que essas radiações iam atravessar essa lâmina de ouro. Né? O que Rutherford pretendia, gente, com esse modelo, na verdade, com esse, não com esse modelo, com esse experimento, era explicar o modelo atômico, explicar o modelo mesmo de Thomson, só que usando uma outra ferramenta aí, que não os raios catódicos, que não as ampolas de Crookes, e sim a radioatividade. Certo? O objetivo dele fazer esse experimento não era mostrar que o modelo de Thomson era errado. Não. Não era essa a intenção dele. Tá bom? Então, ele esperava que essas partículas, essas radiações alfa, atravessassem completamente essa lâmina. Aqui na frente, nós temos um anteparo móvel, né, uma espécie de tela de projeção, onde essas radiações alfa iriam bater. Tá? Só que detalhe, a radiação alfa é invisível. Como é que ele ia detectar em que ponto ali da placa essas radiações iriam bater? O que ele fez? Ele fez um revestimento, ele pintou, ele revestiu aqui esse anteparo com um sal chamado sulfeto de zinco. Sulfeto de zinco é um material fluorescente. Lembra de fluorescente? O material brilha quando absorve radiação. Tá? Então, esse experimento foi feito numa sala completamente escura, e os observadores, aí, que eram os alunos de Rutherford, eles ficaram por horas e horas nessa sala escura para que preparasse exatamente a visão ali, a vista, para conseguir enxergar onde os pontinhos luminosos iriam bater nessa placa. Tá? É importante observar que essa tela de projeção, ela consegue fazer fazer um giro completo, tá? de 360 graus mesmo. Está aqui a lâmina de ouro, está aqui a placa onde as partículas vão bater. Tá? Essa tela de projeção aqui, ela consegue fazer isso. Ó, tá? Ela consegue dar essa volta completa em torno da lâmina de ouro. É interessante que se perceba isso. Tá? Por isso que eu escolhi essa imagem. Essa imagem, inclusive, é de um livro, né? É de um livro de Química Geral, de graduação, no início da graduação, chamado Russell, né? John Russell, é um livro muito conhecido dos estudantes de Química da graduação. E aqui vocês percebem que, né, que essa plaquinha ela se movimenta. Ela faz o giro completo aqui. Tá bom? Então, repetindo. Isso aqui é um bloco de chumbo contendo material radioativo dentro dele. Nesse bloco, há um orifício por onde sairão partículas alfa. Essa primeira chapa aqui é só para canalizar, né, para direcionar. E aqui está um feixe de radiação alfa que vai se chocar com essa lâmina de ouro. Tá? E as radiações vão atravessar e vão ser detectadas por essa tela de projeção, que é um anteparo móvel revestido de sulfeto de zinco, né, que é um material fluorescente. Perfeito? Esse foi o experimento de Rutherford. Agora, o que Rutherford observou, gente? Vamos lá? Aqui só um detalhezinho, gente. Fluorescência versus fosforescência, já falei, material fluorescente é um material que ele emite uma luminescência no momento em que absorve radiação. Né? E o fosforescente, ele absorve radiação e depois emite. Só que ele continua emitindo mesmo quando para de absorver. Quem tem o ponteirinho lá do relógio fosforescente, ele consegue ver a hora no escuro. Né? Às vezes o cara acorda de madrugada, num ambiente completamente escuro, ele consegue enxergar os ponteirinhos do relógio dele. Tem uns controles remotos também que a gente já consegue perceber dessa forma. Tem alguns interruptores de lâmpada que brilham ali no escuro. Isso são materiais fosforescentes. O fluorescente, como é o caso da lâmpada fluorescente, como é o caso lá da placa de sinalização de trânsito,
coletezinhos lá dos guardas, né, dos garis, as pessoas que trabalham, motociclistas, né, que andam à noite aí no trânsito, né, e criam equipamento de segurança. Esses são fluorescentes, tá? Fluorescente só brilha quando está absorvendo luz, absorvendo radiação. Parou de absorver, também para de emitir, tá? O fosforescente continua brilhando mesmo quando deixa de absorver. Tudo bem? Então tá aqui, gente. Está aqui de novo, né, o modelo, né, o experimentozinho que eu acabei de falar, tá? Tá aqui as partículas alfa saindo, bombardeando a lâmina de ouro, tá aqui o anteparo móvel. Eu vou organizar rapidamente essa tabela aqui, só para a gente, né, organizar melhor o que foram observações e o que foram conclusões. Gente, quais foram 3 importantes observações nesse experimento? Primeiro, a maior parte das radiações atravessaram reto. Isso o Rutherford esperava, isso não era nenhuma novidade. Tá? Uma outra parte dessas radiações atravessaram a lâmina, porém sofrendo desvio. Nada demais. Partícula alfa positiva. Lembra que o modelo de Thomson, né, que todo mundo na época concordava e acreditava que o átomo fosse assim, né? O átomo é uma esfera positiva, onde estão encravados os elétrons que são negativos. Tá? Então, se é uma esfera positiva e ela vai estar sendo atravessada por uma partícula positiva, é bem provável que positivo com positivo se repila, né? Que haja uma repulsão entre eles, e então essas radiações sejam desviadas. Então, a maior parte atravessa reto, o Rutherford esperava isso, uma parte atravessa com desvio, o Rutherford esperava isso. Agora, gente, o que Rutherford não esperava, e aí foi a grande surpresa de Rutherford, foi o fato de algumas partículas baterem e voltarem. Bater na partícula alfa e serem rebatidas, serem ricocheteadas. Isso Rutherford não esperava, nem ele, nem ninguém. Né? Essa foi a grande surpresa de Rutherford nesse momento. Tá? Mas como assim? As partículas alfa são as mais pesadas. Como é que é possível a partícula alfa bater e voltar? Né? Opa, então o átomo não é bem como nós estamos pensando. Tá bom? Por isso que eu vou completar aqui essa tabela com as observações e depois as conclusões. Tá? Primeira observação. A maioria das partículas alfa atravessam a placa de ouro sem sofrer desvio, ou sem sofrer desvio considerável em sua trajetória. Isso Rutherford esperava. O que ele concluiu? No átomo há grandes espaços vazios. Tá? Segunda observação, algumas partículas alfa foram rebatidas na direção contrária, né, ao choque. Inclusive, gente, deixa eu projetar logo tudo isso aqui. Observou, a maior parte atravessou sem desvio, tranquilo. Algumas atravessaram sofrendo desvio, tranquilo. A surpresa está nessa aqui do meio. O Rutherford ficou tão surpreso que ele chegou a escrever, inclusive na época, lá no artigo que ele publicou sobre isso, que ele disse assim, isso seria algo tão incrível como se uma granada de 9 polegadas atingisse um papel de seda e retrocedesse para nos atingir. Gente, absurdo, né? Imagina uma granada batendo um papelzinho de seda, esse papelzinho que se faz pipa, né? Que fura com o dedo, a gente fura aquilo ali, né? Pra vocês terem uma ideia, como podem as partículas alfa tão pesadas baterem e voltarem, né? E aí que foi a grande sacada, e aí então foi que ele passou a observar. Vamos às conclusões. No átomo há grandes espaços vazios. Rutherford concluiu isso. O próprio Rutherford usou a expressão o átomo, um trocadilho, na verdade, o átomo é um imenso vazio. Ele escreveu isso. Né? O que ele concluiu, gente? Que com as partículas que... Com as outras 2 observações. Né? Se a maior parte atravessa reto, então há muito espaço vazio no átomo. O imenso vazio. Se essas partículas sofreram desvio, dentro desse átomo deve ter alguma coisa positiva. Agora, essa coisa positiva é pequenininha, porque apenas uma pequena parte sofreu desvio, e essa coisa pequenininha, positiva, que está lá dentro do núcleo, também deve ser bastante densa, também deve ser muito densa. Dizer que o material é muito denso significa dizer que ele é compacto, está compactado, concentra uma grande massa num pequeno volume, certo? E essa coisa pequenininha, muito densa,
positiva que tem lá dentro do átomo, Rutherford chamou de núcleo. E aí, então, nós temos o conhecidíssimo modelo de Rutherford. Tá? O átomo é formado por um núcleo positivo, muito pequeno, tá? E muito denso, onde estão os prótons. E lembra que o próprio Rutherford, né, que foi que depois deu esse nome próton, ao redor do qual giram os elétrons, que são as partículas negativas. O próprio Rutherford comparou isso aí ao sistema solar. Tá? É como se fosse, ele comparou com um sistema planetário, o sistema solar. O Sol está no centro e os planetas giram em torno do Sol. Da mesma forma, o núcleo está lá no centro do átomo e os elétrons giram em torno desse núcleo. Por isso que o modelo de Rutherford, inclusive, é muitas vezes chamado como modelo planetário, nessa comparação aí com o sistema planetário, né, que, por exemplo, o sistema solar. Tudo bem? Isso aqui, gente, é o próprio experimento de Rutherford. Né? Depois que eu expliquei aquele lá, eu gosto mais daquela imagenzinha que é mais simples, né? É menos sofisticada e a gente consegue entender e explicar melhor. Mas está aqui, ó, o bloco de chumbo, tá? Está aqui o material radioativo dentro, né? Um material radioativo. Aqui estão sendo emitidas partículas alfa, né? Partículas alfa. Essas partículas alfa, atravessando aqui a lâmina de chumbo também, aqui é chumbo, aqui também é, né? O objetivo é canalizar, ver que ela sai mais direcionadinha aqui. Está aqui a plaquinha de ouro, né? Uma lâmina finíssima de ouro. E aqui nós observamos que algumas partículas passaram reta, outras sofreram desvios, e onde batia lá na plaquinha, a gente aparecia o pontinho luminoso. Aqui não temos várias placas, não. Várias telinhas de projeções, não. É a mesma. Eu poderia fazer esse movimento com ela, lembra? Para lá ou para cá. Porque às vezes as pessoas perguntam, sim, mas como que ele soube que voltava, né? Tá aqui a lâmina de ouro, tá aqui a tela de projeção. Eu estou vendo que passou reto, eu estou vendo que houve desvio, eu estou vendo que houve desvio muito grande, eu estou vendo, opa, algumas voltaram, eu consigo visualizar isso, né? Porque ela faz essa volta completa. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo, tá, gente? Que vocês vão conseguir entender melhor isso. Tranquilo? Beleza. Então, a maior parte atravessou reto, algumas sofreram pequenos desvios, outros desvios muito grandes, outras bateram e voltaram. O Rutherford chegou a calcular esses ângulos aí, gente, ele chegou a concluir, inclusive, que haviam partículas que praticamente voltavam por onde foram. É um desvio tão grande que voltavam praticamente na mesma direção. Tá? Foi aí, então, que ele concluiu isso aqui. Ó, né? O átomo tem um núcleo e ao redor dele é espaço vazio. Então, se uma partícula alfa passa bem aqui, ela passa reta. Se uma partícula alfa passa próxima do núcleo, positivo com positivo se repelem. Né? Então, aqui há uma repulsão. Agora, se uma partícula alfa bate de frente com o núcleo, opa, essa bateu e voltou. Foi rebatida, foi ricocheteada. Tá bom? Isso aqui é o mesmo modelo, só uma figurinha mais coloridinha, né? Como muitos livros gostam de mostrar aí, para ficar mais didático. E relacionando com isso aqui. Como é que é lá na lâmina de ouro? Vários átomos de ouro juntos. Então tem muitos espaços vazios. Passa reto. Uma partícula alfa que passa bem pertinho do núcleo, positivo com positivo, se repele. Desvio. E a que bate de frente com o núcleo, essa bate e volta. Rebatida, ricocheteada, essas palavras todas já foram usadas aí. Tá bom? E eu vou finalizar aqui com essa imagem, tá, gente? Porque isso aqui é muito importante, isso já foi questão de muitas provas por aí, e pode ser de outras. Isso aqui, vamos dizer assim, é a previsão. Era, né, a previsão de Rutherford. O que Rutherford acreditava que iria acontecer, né, no experimento dele? Era o esperado. Ele esperava que a totalidade das partículas atravessassem. A maioria sem sofrer desvio nenhum, uma pequena parte sofrendo pequenos desvios. Isso era a projeção, foi o planejado, era o que ele esperava. Tá? E o que ele observou, de fato? Isso. Isso aqui foi a conclusão dele. Lá era o que ele esperava obter, aqui foi o que, de fato, ele obteve. Está aqui o núcleo positivo, e aqui depois a gente vai chamar de eletrosfera. Tá? Esse espaço vazio em torno do átomo aqui, onde ficam os elétrons. Uma partícula alfa que passou aqui, passou reto. Uma partícula alfa que passou aqui, passou reto. Uma partícula alfa que passou bem pertinho do núcleo, positivo com positivo se repele, a desvio. Uma partícula alfa que passou aqui, reto, no vazio, né? Reto. Uma partícula alfa que bateu de frente com o núcleo, essa foi rebatida, foi ricocheteada. Tudo bem?
Gente, nós vamos parar por aqui. No próximo vídeo, a gente já fala sobre o modelo de Bohr e os outros, tá? Peço que todos se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, né? Clica aí. Clica também aí no joinha, deixa, né, suas curtidas, porque isso é importante para motivar o canal e o próprio YouTube tratar de divulgá-lo, né? Porque, afinal de contas, é um canal gratuito. Pedimos também que vocês divulguem esse canal para que chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Para que a gente consiga atingir mais pessoas inscritas no canal, né? E, principalmente, gente, que vocês deixem os vídeos rolarem. É importante isso, né? Porque o YouTube também tem um indicadorzinho lá, né? Que os algoritmos pegam lá para caracterizar o canal, que é o tempo de exibição. Então, é importante deixar esses vídeos rolarem aí, porque esse tempo é importante para que o próprio YouTube trate de divulgar esses canais. Tudo bem? Então, muito obrigado a todas e todos. No próximo vídeo de Química Geral, continuaremos com os modelos atômicos. Tudo bem? Grande abraço.